Boa noite a todos. Então, gente, vamos fazer mais um estudo, né? Do livro Evolução em Dois Mundos. Muito bem. Vai ser o capítulo 5, Células e Corpo Espiritual. Nós começaremos com os princípios inteligentes rudimentares. Quando ele está querendo dizer de princípios inteligentes rudimentares aqui, ele está se referindo aos organismos vivos. Nunca nos esquecendo que o instinto é um princípio inteligente rudimentar. Os animais, eles são dirigidos pelo espírito. Não, pelo instinto. Eles têm um princípio inteligente e rudimentar. Está lá no livro dos Espíritos, questão 75. Mas sigamos em frente, né? Com o passar dos milênios, as células surgem como princípios inteligentes elementares, primários, agindo de forma rudimentar a serviço do princípio inteligente mais desenvolvido nos animais superiores, nas criaturas humanas. Então, quanto mais evoluído é o ser, mais evoluído esse princípio inteligente. Porque antes do espírito, nós temos o princípio inteligente. O princípio inteligente é aquela centelha divina que dá a vida àquele corpo inorgânico, que transforma aquele corpo em algo orgânico, em algo vivo. E para que aquele algo seja vivo, ele necessita de 3 fatores. Uma coordenação, essa coordenação dentro de uma organização e a sua reprodução e autossustentação. Aí nós teremos alguma coisa viva. Mas sigamos. Característica fundamental dos seres é a renovação celular, a qual ocorre durante toda a vida, tanto no corpo físico quanto no perispírito. Então, nós não podemos nos esquecer que a renovação celular acontece no nosso corpo físico, também no perispírito, que é o que nós vamos ver lá no final, né? Então, nós não podemos nos esquecer disso. O nosso corpo, o nosso perispírito também é composto por células. De um material quintessenciado? Sim, mas também é composto por células. E essas células, elas são plasmadas pela nossa mente. A sua forma é plasmada pela nossa mente. Essa característica fundamental de renovação celular é a todos os seres vivos. As células se renovam. Existem aquelas células que se reproduzem. E as células que não se reproduzem, mas se renovam. Elas morrem, outras nascem para substituí-la. Nós vamos ver no decorrer da nossa fala, da nossa explanação. A modulação vibratória das células é diretamente proporcional ao estado inteligente e evolutivo do ser animal ou homem. Porque as células vibram de acordo com o princípio inteligente. E elas são atraídas via magnetismo entre si. Elas se atraem via magnetismo. Ora, se elas estão vibrando, elas estão produzindo alguma energia elétrica. E toda energia elétrica produz magnetismo.
Por isso que o ser humano, ele tem o seu magnetismo animal. Esse magnetismo ele é proveniente de uma corrente elétrica existente dentro da nossa célula. Quando nós fazemos um exame, por exemplo, um exame do coração, um eletrocardiograma, ou um eletroencefalograma, o que aquela máquina mede em nós? A nossa corrente elétrica, os nossos impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos estão em nossas células, de acordo com a sua vibração. Apesar das discussões apresentadas a respeito da definição de célula, a forma mais primitiva de vida que conhecemos seriam os vírus. Mas existem aqueles que dizem que o vírus não é vida, não é um ser vivo. Ainda não foi definido pela ciência se o vírus é um ser vivo ou um ser inanimado. Mas ele tem princípio inteligente, ele se reproduz. O vírus se reproduz, vocês viram na aula passada. Ele se reproduz? Não. O vírus não se reproduz. O vírus é um parasita natural. Outro organismo precisa se reproduzir por ele. Então ele se aloca em uma bactéria, injeta o DNA ou a RNA, dependendo do tipo de vírus, e essa bactéria faz a sua reprodução, porque ele não consegue se reproduzir. Então os cientistas não conseguem definir aonde começa a vida. Será o vírus é um ser vivo ou inanimado? Agora, ele aprende. Gente, a evolução é inerente do nosso estado, de todas as coisas existentes na natureza. É inexorável. Todos aprendem, todos evoluem, inclusive os seres inorgânicos. O cristal é uma evolução. Ele se organiza as suas células e vai evoluindo. E os princípios inteligentes rudimentares, eles evoluem? Sim, eles aprendem. As árvores aprendem. Eu estava até comentando isso. As árvores aprendem que quando chega uma determinada época, elas precisam. Está aí uma botânica, aí não deixa eu falar besteira. Elas precisam perder as suas folhas para se precaverem, se protegerem do inverno que está chegando. As aves aprendem. Aqueles princípios inteligentes mais rudimentares, as bactérias, os vírus, eles também aprendem e evoluem. Eles vão aprendendo, vão fazendo mutações e evoluindo. Tanto é que se você tem uma bactéria e você toma um determinado medicamento para combatê-la, como nós fazemos? Então o médico nos receita 30 comprimidos. Aí nós tomamos 12 e ficamos, aparentemente, saramos. Não tomamos mais. Então essa bactéria, ela aprende que aquele medicamento faz mal a ela. Então ela se previne, faz algumas modificações no seu organismo, evolui e torna-se resistente àquele medicamento. No nosso caso, hoje, quem tomou hoje a medicina já diz que uma só dose de vacina da febre amarela é suficiente. No meu tempo tinha que tomar 10 em 10 anos. Né? Mas hoje não precisa mais, a mesma vacina. Muito bem. Por quê? Porque o nosso organismo aprende, evolui, ele vai aprendendo. As células vão aprendendo. Os nossos linfócitos vão aprendendo a se defenderem
do vírus da febre amarela. E depois de 20 anos, nós podemos ser picados, o nosso organismo lembra e reage. Então, nós estamos em processo de evolução constante. Mas sigamos. O vírus constituído apenas de 2 porções, RNA ou DNA em uma cápsula. Em última análise, o vírus é um parasita celular obrigatório, pois sua condição não o capacita de exercer nenhuma função, nem mesmo a função de reprodução. Formas das células. Muito bem. Células têm diferentes formas, mas, de modo geral, assemelham-se a infinitesimais abelhas da colmeia orgânica na qual vivem. Por que ele disse abelhas? Porque dentro de uma colmeia, a abelha, toda aquela colmeia, ela trabalha em função de um todo, em função da rainha. E as células, elas trabalham em função de um todo, em função do nosso organismo. Elas se encontram alojadas dentro de nós, elas têm uma característica de funcionamento. Quando nós retirarmos a célula de dentro do nosso organismo, ela tem outra característica de funcionamento. Por quê? Porque o nosso princípio inteligente, nosso espírito, ele, através de sua vibração, ele coordena, através do nosso coronário, ele coordena a ação dessas células dentro do nosso organismo. Quando nós retiramos ela, ela vai se transformar como se fosse uma ameba. Ela não tem mais aquela função específica que ela tinha dentro do nosso corpo. As variedades de formas decorrentes das múltiplas funções de que cada uma irá desempenhar, por exemplo, formação e natureza dos sentidos, e isso em obediência ao comando mental responsável por sua existência. Então, se nós temos esse corpinho lindo, assim, igual a menina falou que estava bonito hoje, né? Foi porque o meu perispírito me moldou assim. Moldou as minhas células e moldou a minha aparência. Não só a minha aparência, como também o funcionamento dos meus órgãos, o funcionamento das minhas células, alocando cada uma a sua função específica dentro do conjunto, dentro desse conjunto, que é o nosso corpo humano. Se fosse um animal, a mesma coisa. Quem coordenou aquelas funções no animal? O princípio inteligente. Sigamos. Agregam-se as células quase que inteligentemente por eletromagnetismo, sob comando da mente, obviamente subordinado ao controle do espírito. Então, voltando à fala anterior, as células vibram. Quando elas vibram, elas produzem uma corrente elétrica. Produzindo corrente elétrica, se produz magnetismo. Por isso que nós temos o eletromagnetismo. Antigamente, pensava-se, a ciência, os cientistas, acreditavam que nós tínhamos 5 forças. A força eletromagnética, a força elétrica, a força magnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força da gravidade. Depois descobriu-se que nós temos 4 forças somente, porque a força eletromagnética, a força magnética e a elétrica é uma força só, junto. Ela não se separa, ela faz partes, ela é integrada, é um todo. Se existe magnetismo, existe eletricidade. Se existe eletricidade, existe magnetismo. Nós não conseguimos separar um do outro. Então elas, dessa forma, por eletromagnetismo,
sob o comando da mente, né, elas vão tomar aquela formação que a sua mente comandou, apesar de isso não ser de forma consciente. Por quê? Porque isso já foi gravado. Isso já tornou, né, parte de nós, integrado a nós. Então, quando acontece esses comandos, é de forma inconsciente, de forma automática. É o automatismo das células, porque elas também aprendem. Gente, alguma dúvida é só perguntar para a Deoli e para Norris. Ok? As células se adaptam-se às mais variadas funções, assumindo para isso múltiplas formas. A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes e máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos mentais. Então, quando nós temos, por exemplo, o espermatozoide, é uma célula, não é isso? E daí alguém diz que um dia nós somos o espermatozoide mais esperto da turma, né? Porque existia 300 milhões e nós chegamos ao óvulo. Mas não é o mais esperto que chega. É aquele que tem uma conexão eletromagnética mais forte com o óvulo. Isso não quer dizer que é o mais esperto. É aquele que tem mais afinidade eletromagnética. Pelo comando de quem? Comando do nosso espírito. O comando do nosso espírito comanda, no momento da fecundação, aquele espermatozoide escolhido pelo nosso espírito, e influenciando, através de sua vibração, transforma ele magneticamente aceito pelo óvulo. Muitos são aqueles que chegam juntos ao óvulo. Muitos são. Às vezes centenas que chegam ao mesmo tempo. Mas só um consegue perfurar o óvulo. Isso, magneticamente atraído. E exatamente quando perfurou, penetrou, existe uma barreira, também magnética, que impede dos outros espermatozoides chegarem e penetrarem o óvulo. Raros são os casos quando há penetração de mais de um, que quando nascem os gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Muito bem, gente. Cabe ao centro coronário harmonizar os apelos mentais com o corpo orgânico, através do qual a mente se expressa e se exterioriza. Então, o centro coronário é onde faz a comunicação do espírito com o corpo. Quem estudou lá nos domínios da mediunidade, a gente estava discutindo, né? Vai ver que essa conexão é feita no centro coronário. E esse centro coronário que nós temos, ele é a nossa ligação entre a parte material com a parte espiritual. Ele que comanda todos os demais centros e indica a função de cada célula dentro do nosso organismo. Que elas vão construir os órgãos e aqueles órgãos vão fazer parte do todo. Então nós não conseguimos viver se não for em harmonia do todo. Nós estamos harmonizados, mas cada célula dessa é como se fosse um princípio inteligente individual. Porque elas aprendem. Agora, a célula tem princípio inteligente dentro do nosso corpo? Não. Por quê?
Porque no mesmo corpo não pode existir dois princípios inteligentes. Mas ela aprende, se modifica, se multiplica, sim, se multiplica. Existem aquelas células que têm multiplicação constante até o fim de nossa vida. Existem as células que morrem e são substituídas. E existem as células que se multiplicam. Nós vamos falar delas daqui a pouco. Aqui nós temos o centro coronário, né, que são os chakras superiores ligados ao mundo espiritual. O frontal também, responsável pelas funções do intelecto e do pensamento. E eles comandam os demais chakras. Então, uma célula do coração, ela é comandada pelo chakra intermediário, centro de força, intermediário cardíaco. Uma célula do estômago, pelo centro de força gástrico. E assim sucessivamente. Então, nossos chakras, nossos centros de forças, é que comandam, sob orientação do coronário, a função de cada célula dentro do nosso organismo. Muitas vezes, por motivos vários, o nosso cérebro perde esse controle. E quando ele perde esse controle, aquelas células que não são que morrem, não as que morrem são substituídas, aquelas que se multiplicam, elas passam a se multiplicar desordenadamente. E quando isso acontece, nós temos um tumor, que nós damos o nome de câncer, que é a multiplicação desordenada de uma determinada célula, que aconteceu por vários fatores. E não é o caso a gente discutir aqui, né? E eu também não sou capaz de dizer quais são. Vamos seguindo? Muito bem. Aqui nós temos vários tipos de célula. Por exemplo, o espermatozoide. Então, ela se movimenta. A célula se movimenta? Sim. Dentro do nosso organismo? Sim. Os glóbulos brancos são células. E eles se movimentam dentro do nosso organismo. Os vermelhos. É isso? Então, nós temos aqui um glóbulo branco, que se movimenta também. Um hepatócito, que é uma célula do fígado. Uma neurona motora. Uma célula do sangue, um glóbulo vermelho. Uma célula muscular totalmente diferente das demais. Como que ela adquire esse formato? Sob o comando do cérebro. Porque veja bem, quando nós fomos fecundados, nós tínhamos uma única célula. E ela foi se multiplicando. Não é isso? Ela foi se dividindo, se multiplicando. Cada uma sob o comando do nosso cérebro, através também do nosso DNA, da nossa cadeia de DNA, ela foi se especializando em uma determinada área do nosso organismo, para formar o todo. Então, umas se especializaram na área coronária, outras na área da pele, outras na área da visão. E cada uma exercendo sua função individual para compor um todo que se torna um órgão. E esse órgão faz parte do todo maior que é o nosso organismo. Célula do intestino, as plaquetas. Vamos seguir. Motores elétricos microscópicos.
Assim como os tijolos são empregados na construção, obedecendo ao projeto que foi elaborado pelo arquiteto, as células também são usadas na construção da forma do organismo, de uma maneira obediente e submissa à ideia que as associa e as governa. Então, elas são associadas sob o comando do nosso espírito, do nosso princípio inteligente. Eles fazem muito uma analogia sobre uma construção. Como que você faria uma construção ao acaso? Ao acaso, você construir uma casa, você ir jogando os tijolos, e jogando as telhas, e jogando as torneiras, os fios, e a casa ir se moldando. É impossível. Agora, se você disser estatisticamente, é possível isso? Sim. Mas você pode passar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de anos e não acontecer essa possibilidade. Isso chama-se entropia. Todo mundo sabe o que é entropia, né? Entropia as mulheres sabem. Todas as mulheres sabem. Trabalham com isso todos os dias. Quanto maior a entropia, maior o trabalho. Entropia é a desordem, a desorganização. Então, vamos imaginar uma garrafa com um gargalo comprido e fino. Então, eu coloco nesse gargalo e com uma trava para as bolas não caírem. Eu coloco 20 bolas brancas. E depois eu coloco 20 bolas pretas. Essas bolas, elas estão separadas. Muito bem separadas. Primeiro as brancas, depois as pretas. Aí eu tiro a trava e deixo essa bola cair dentro do bojo. E aí eu chacoalho. Existe uma probabilidade de que essas bolas um dia fiquem as brancas do lado e as pretas do outro. Mas quanto maior o número de bolas, mais difícil é que isso aconteça, porque aumenta a entropia. E isso acontece conosco. Com esses bilhões de células que nós temos, quanto maior a quantidade de células, mais difícil seria que cada uma fizesse a sua função, se não houvesse um princípio inteligente que as comandasse. Então, isso foge à teoria do acaso. Não existe acaso. Existe, sim, uma força que nos comanda. Que nós fazemos parte dessa força, desse todo. Muito bem. Se essa potência celular existe na construção da forma, ela está presente também no desempenho das funções que devem assumir o organismo, submetendo-se aos centros vitais. Então, o nosso princípio inteligente, ele molda a forma e molda a função. A forma da célula, a forma do corpo, a forma do órgão. E molda também a função do órgão. Tudo isso por onde? Pelo nosso princípio inteligente. Continuando. Assim, participam da reprodução, que é presidida pelo centro genésico. As células que participam da reprodução estão comandadas pelo centro genésico. Colaboram na digestão e na absorção a cargo do centro gástrico. Funcionam na respiração e na formação, obedecendo a orientação do centro laríngeo. Servem à emoção e à circulação, que estão sob os cuidados do centro cardíaco. Auxiliam na circulação sanguínea
no que diz respeito à defesa do organismo. Enfim, participam da administração de todo o organismo, um conjunto no qual todas as peças são importantes. Nós não podemos viver sem uma delas, teoricamente. Podem ser comparados a motores elétricos microscópicos, que apesar de terem vida própria, mantêm-se subordinados ao seu ser ou ao princípio que as governa, através de determinações endereçadas a elas, para que possam cumprir suas missões de maneira adequada no todo. Então, elas têm vida própria? Sim. A célula tem vida própria. Nós temos células de tumores cancerígenos que, depois de retiradas do organismo, estão vivas em cultura há mais de 50 anos. A maioria não sobrevive. As células normais, a maioria não sobrevive por muito tempo em cultura. Mas existem células cancerígenas que estão sobrevivendo até hoje, há 47 anos. Que são objetos de estudo da ciência. André Luiz relaciona as funções celulares com um meio líquido extracelular, que ele chama de mar interior. Se considerarmos o conjunto de todas as células do organismo de um lado, de outro só vai sobrar o líquido. Então, se a gente considerar de um lado do organismo só célula, do outro lado só tem líquido extracelular, que é o plasma sanguíneo, que são o líquido intersticial, a linfa e outros líquidos. O que seria o líquido intersticial? Quando você injeta o sangue com pressão no vaso capilar, ora, o vaso capilar é igual à bexiga, não é isso? Se você tem uma bexiga e você injetar gás nela, daqui a pouco ela está vazia. Por quê? Pela capilaridade da bexiga, o gás passa entre as moléculas e sai. Não é assim que funciona? A bexiga ela não murcha, ela está fechadinha, ela não murcha. Por onde que saiu o gás? Saiu pelos espaços existentes, né, entre as moléculas. E nos vasos capilares, a mesma coisa. Quando você injeta sangue, então sai um líquido sob pressão, como se fosse um suor dos vasos capilares. Esse é este líquido. E depois ele se transforma em linfa. Depois ele sobe ao pescoço e é reutilizado. Nada se perde. Esse é o nosso mar interno. As células vivem ali, nesse mar. Os nossos glóbulos brancos vivem dentro de um mar de sangue, de plasma. E aprendem tudo que tem dentro do nosso organismo. Eles sabem tudo que pertence ao nosso organismo. E no momento que o nosso organismo for invadido por algo estranho, eles correm para expulsar. Então veja como eles são praticamente independentes dentro do nosso organismo. Mas eles estão sob o comando do princípio inteligente. Por quê? Eles conseguiram, através de várias vezes executando também a mesma função, transformar aquilo de forma automática, que é o automatismo celular. É o nosso automatismo dos órgãos. Por exemplo, o nosso coração, ele funciona, ele bate automaticamente. Nós não pensamos para o coração bater. Ele bate automaticamente. Para o nosso sangue circular, ele circula automaticamente. O todo invisível não será demais repetir que é sempre sob o comando da mente que as células compõem tecidos e estes os órgãos. Sempre sob o comando da mente.
o conjunto passa a funcionar indivisível, sob o controle do sistema nervoso e pela ação de hormônios específicos, adrenalina, insulina, testosterona. Então, é um conjunto, como eu disse na fala anterior, o nosso corpo é um conjunto indivisível, sendo que todas as partes são necessárias, em teoria. Nós temos aqui uma amostra dos tecidos, tecido nervoso, tecido ósseo, tecido frouxo, sanguíneo, cardíaco, estriado, liso. Tecido frouxo aqui, normalmente o pessoal faz exercício para ele deixar de ser frouxo, né? Ele fica mais frouxo com a idade. Quando você começa a fazer show assim, ele começa a balançar tudo. Daí vocês vão ver realmente que é o tecido frouxo. Daí você procura fazer exercício, alguma coisa, né? Alguma atividade física. Ok? Tudo bem, gente? Então, veja bem. É o nosso princípio inteligente que molda isso aqui. Que faz com que tudo isso funcione como se fosse uma máquina. Ou melhor, não existe máquina como o nosso corpo, né? Automatismo celular. É sabido que as células se revestem de vários aspectos, dependendo da organização a que estão servindo. A inteligência influenciando o citoplasma. Faz com que as células executem o trabalho de que ela necessita para expressar-se. As repetições quase infinitas desse trabalho fazem com que ela se torne automático para cada célula em seu ambiente, surgindo assim o automatismo celular. Então ela começa a funcionar de forma automática e ela vai se reproduzindo e vai transferindo esse conhecimento às próximas células que estão vindo. O conhecimento é transferido de uma para outra. É bonito isso, né, gente? Conforme o item anterior, são animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e herdeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo. Sempre obedecendo ao pensamento. Por isso que existem aquelas teorias de que todas as doenças que nós temos, né, são advindas do nosso espírito, do nosso pensamento, da nossa mente. Existem até aquelas teorias de autocura pela mente. E todos nós sabemos que existem. Você toma aqueles placebo. A sua mente acredita que aquele remedinho que você está tomando que não é nada, água com açúcar, né, vai fazer você sarar. E você sara. Por quê? Porque você plasma influencia as suas células. E você influenciando, você vai trocando as células doentes por células sadias. Efeitos. As células, quando retiradas do organismo, atenção, gente, e mantidas em cultura, mostram um comportamento diferente, pois deixam de se comportar como operários orgânicos que obedeciam às ordens da inteligência, para seguirem seus próprios impulsos. Então, a célula é algo vivo. É vida também. Tem princípio inteligente? Complicado. Né? Porque quando você retira a célula do organismo, ela continua vivendo por um tempo. Só que com funções diferentes. Ela não mais obedece aquelas funções dentro do organismo.
Porque dentro do organismo, o princípio, teoricamente, aquele princípio, se houvesse inteligente da célula, está sob o comando do princípio inteligente nosso. Então, nós comandamos a célula. Retiramos ela do organismo, ela passa a ter um comportamento totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos ver aqui. Efeitos. Assim, células nervosas não produzem mais fibrilas, fibra delgada, como suas irmãs. Ela não produz mais. Agora, você bota ela no organismo de novo, ela passa a produzir. Você tira, ela para de produzir. Fibras musculares que cuidam da contração, quando em cultura, regridem para células mais primitivas. Aí você pega essa célula e devolve ao organismo, ela passa a ter a mesma função novamente. Por quê? Porque ela está sob o nosso comando espiritual. Ela está sob o comando do todo. Então ela tem funcionamento diverso, dentro do organismo e fora do organismo. Toda célula retirada do organismo inclina-se para a apresentação morfológica da ameba, que é um animal unicelular livre. Ela vai se tornando amorfa, ela vai perdendo a forma, como são os ovoides. Os ovoides não perdem a forma, a célula também perde a forma, se você retirar do organismo. Considerando o princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, quando elas estão constituindo um tecido, fica fácil entender o que acontece quando se faz transplante de tecido entre embriões. Porque essa célula está construindo um tecido. Você tira ela e transplanta. Ela tem um automatismo celular. Você tira ela do organismo, ela não está mais em cultura. Você coloca ela em outro organismo. O que vai acontecer? Vamos ver? Vão aparecer órgãos extras. Porque as células transplantadas, por estarem ainda impregnadas das ordens magnéticas do corpo anterior, vão continuar obedecendo esses impulsos, gerando órgãos extras. Então vamos falar novamente das células que nascem, morrem, são substituídas. Tem as células que nascem e se reproduzem sempre, até o final da sua vida. Quais são as células que nascem e se reproduzem até o final da sua vida? As células tronco. Onde elas são encontradas? Em vários locais do corpo, mas principalmente no cordão umbilical e na placenta. Então, se nós pegarmos uma célula tronco, que eu vou mostrar para vocês, que estava uma célula tronco do nariz, ou da orelha, do meu corpo, e tirar essa célula tronco, porque ela continua se reproduzindo, sobre certos impulsos, porque ela não deve se reproduzir, porque se ela se reproduzir desordenada, você tem um câncer. Mas se ela se reproduzir ordenada, por certas excitações, o que eu teria? Por exemplo, eu pego uma célula tronco que construiu a minha orelha e eu injeto ela no meu braço. O que acontece? O que vocês imaginam que acontece? Vai nascer uma orelha no meu braço. Se eu tenho um problema no meu nariz, eu preciso trocar de nariz. Não é fazer plástica, não, de deixar de mais pontudo, assim, nariz empinado, não. Tá certo? Pontiagudo empinado. É trocar de nariz mesmo, porque meu nariz teve um problema, queimou, alguma coisa parecida. Eu preciso trocar de nariz. O médico pega uma célula tronco
do nariz, injeta aqui, e vai nascer no nariz aqui. Vocês acreditam nisso? Ou não? Eu estou mentindo. Vamos ver? Está aqui, ó. Está aqui. Uma célula tronca de uma orelha, o cara perdeu a orelha, aí eles injetaram no braço, nasce uma orelha no braço dele, aí a hora que a orelha estiver bonitinha, eles tiram e entregam no lugar certo. Ok? Vamos ver a outra foto. Esse daqui só que o nariz nasceu ao contrário. Né? Só que o nariz nasceu ao contrário. Quando toma banho, o nariz dele sempre enche de sabão. Né? Enche d'água. Não é verdade. Mas, ó, ele tem um problema no nariz, tá vendo? A narizeira te queimou, tem uma formação. Então, o que fizeram? Injetaram uma célula tronco na sua testa e nasceu no nariz. A hora que o nariz estiver prontinho, eles vão retirar esse nariz e colocar aqui. Muito bem? Esse mecanismo explica também algumas manifestações, sessões experimentais de espiritismos, nas quais a mente super concentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como sejam as plantas, imprimando-lhes desenvolvimento normal. Da mesma maneira, são explicados os fenômenos de materialização. Neste caso, escape do médio o ectoplasma, plasma exteriorizado, no qual as células estão em situação vibratória diferente e inteligências desencarnadas vão atuar sobre as células de tal maneira que elas acabam concretizando os moldes que lhes são apresentados. Eu disse no início que o nosso perispírito também é composto por células. E sob o comando da mente, essas células tomam a forma que nós desejamos. Por isso que nós plasmamos o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é aquilo que nós imaginamos ser. Por exemplo, mas quando o que está mais gravado na minha mente, aqui dentro, mais gravado, é quando eu era escravo e apanhava debaixo da conta, no penhourinho, né? Ficava amarrado lá e os caras chicote. Então eu vi agora, quando eu voltar, né, quando eu acordar, o que eu vou me lembrar mais de quando eu era escravo? Então eu vou plasmar o meu corpo como se fosse um negro e muitas vezes todo cheio de cicatrizes nas costas. Por quê? Que às vezes aquele espírito que suicida, ele cortou o pescoço, né? Até perguntaram outro dia, e quando o espírito corta o pescoço, ele aparece como? Segurando a cabeça debaixo do braço? Né? Sim. Ele aparece assim. Ele cortou o pescoço, mas ele já reencarnou 2 vezes. Porque quando você fratura o seu perispírito dessa forma, você tem uma reencarnação, que é um choque anímico, então você vem, reencarna, fica lá 1 semana, 15 dias, 30 dias, 2 meses na barriga da mamãe, sente aquele choque anímico e desencarna. Aí a mãe aborto espontâneo. Ele reencarna de novo, daí ele consegue ficar 9 meses. Fica 9 meses, mas nasce morto, porque ele ainda não está preparado para assumir aquele corpo. Não é isso? E quando ele vem na sala mediúnica, como que ele aparece? Como aquela criancinha
que teve aborto espontâneo? Não. Ele vai aparecer como alguém sem cabeça, com a cabeça debaixo do braço. Porque ele está plasmando aquilo. E aquele plasma ele é. E como que ele plasma isso? O poder da mente trabalhando as células e moldando. Como nós moldamos o nosso corpo quando nós nascemos. Da mesma forma. Entenderam? Entendeu? Será que eu li isso aqui? Está aqui, ó. Da mesma maneira são explicados os fenômenos da naturalização. Nesse caso, escapa do médio o ectoplasma. Precisa do ectoplasma do médio, que é o plasma exteriorizado, no qual as células estão em situação vibratória diferente e inteligências desencarnadas vão atuar sobre essas células, de tal maneira que elas acabam concretizando os moldes que lhes são apresentados pelas inteligências desencarnadas. São aqueles mentores que estão ali. Muitas vezes, a inteligência, quando ele diz inteligência desencarnada, não é um ser extremamente inteligente, é um espírito. Essa inteligência desencarnada pode ser também uma inteligência não evoluída. Ou melhor, uma inteligência que tem muito conhecimento, mas utiliza esses conhecimentos para o mal e não para o bem. Então ela vai plasmar que fulano é o quê? É um lobo. Então ele vai aparecer como um lobo. Ele vai se plasmar como um animal. Ele vai aparecer como um animal. Ok? Seguindo. Produzindo os mais significativos fenômenos em obediência aos comandos da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. E para a gente encerrar, eu vou dizer o seguinte, fazer essa leitura aqui. O corpo humano, formado por trilhões e trilhões de células de variada constituição, apresenta-se como o mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia. Graças à perfeição de seus múltiplos órgãos e engrenagens, alguns dos quais autossuficientes, como o aparelho circulatório, que elabora até mesmo o de que se faz preciso para o seu funcionamento e produtividade. Atendido por notáveis complexos elétricos e eletrônicos. É autorreparador, dispondo dos mais perfeitos arquivos de microfotografia nos centros da memória, que, se pudessem ser equiparados a uma construção com as atuais técnicas de miniaturização com que se elaboram os computadores, esses departamentos mnemônicos ocupariam uma área de aproximadamente 160 mil quilômetros cúbicos. Tão somente para os bilhões de informações de uma única encarnação. Ele pode, no entanto, mediante o perispírito que lhe vitaliza muitas evocações, reter, traduzir programações referentes a incontáveis jornadas pretéritas do Espírito em ascensão para Deus. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. E por aqui fica encerrada a minha participação. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre célula animal, a gente não responde. Se tiver sobre célula vegetal, a Mores, que é formada na área, estou brincando, gente. Qualquer dúvida, se a gente puder responder, estamos à disposição. Então, quando a célula está no contexto do nosso corpo, ela segue os comandos do espírito, né? Pelo coronário. E ela cria aquele automatismo e ela vai produzindo justamente aquilo a que ela foi
destinada. Designada. Quando ela sai fora desse organismo todo comandado e passa por um meio de cultura, ela continua viva. Então aí, Minelli, é que eu fico naquela história. Nós temos, nós espíritos, ou digamos espíritos encarnados, né, seres humanos, temos o espírito, logicamente, né, que somos nós. Agora, quando a célula se separa do nosso corpo, ela continua viva. E se ela continua viva, o princípio inteligente está ali. Existe. Então, a célula, ela tem, digamos assim, uma maneira até grosseira, eu acho de dizer, um princípio inteligente individualzinho ali, que ela ela morre, claro, com o tempo, como todos nós, corpos físicos, acabamos morrendo. Mas ela tem, né, Minelli, um princípio inteligente que faz com que ela só não obedece mais os comandos da mente, porque ela não está no contexto do corpo. Então, ela não vai, de repente, ficar produzindo o que ela produzia quando estava no contexto orgânico, né? Mais ou menos isso. Foi mais para jogar aqui alguma coisa, né? Gente, olha, conforme a nossa colega, mestre, né, doutora disse, né, esse moço aqui, Hernando Guimarães de Andrade, em Morte, Renascimento e Evolução, ele diz que as células é um sub-PI, é um subprincípio inteligente. Por quê? Porque quando ela fora do organismo nosso, ela continua viva e exercendo funções. Como eu disse, a célula do câncer, ela continua, ela está reproduzindo de forma desordenada um outro pâncreas. Ela continua reproduzindo outro pâncreas, mesma cultura. Eu entendo o que tu quis dizer inicialmente como sub-princípio inteligente, né? Porque, na verdade... Não, é uma teoria, então nós não estamos aprendendo assim tanto, falta tanta coisa para nós aprendermos. Eu queria te comentar mais algumas coisas. Gente, a gente que estuda um pouquinho essas coisas de bem na frente, falar para os outros, não é fácil, né, Minelli? Não, pergunta mais, vai. É bem difícil. Então, quem mais vai perguntar, gente? Queria te comentar e dizer, gente, vamos perguntar. Isso. Minelli, é uma dúvida minha decorrente do estudo do 4º capítulo. O princípio vital nessa célula separada do corpo, que existe? Sim, eu acho que poderia ser explicada dessa forma? Ela está viva. Ela está viva. É porque está sendo questionado aí o princípio inteligente. Mas porque tem vida. Vamos esquecer a célula. Então. Esquece a célula. Eu vou falar o que ela falou. Você pega uma bactéria. Dentro do nosso corpo, ela tem princípio vital. Ela só tem uma célula. É um animal unicelular. Você tira a bactéria da nossa célula, ela continua viva. A sua mão, daí eu falo, meu amigo, tudo bom? Aí você me passa essa bactéria viva para mim, né? Faz uma transfusão de bactéria, eu pego, tomo o dedo no meu dedo, né? A bactéria já entrou e ela está viva aqui dentro. Então, ela é um princípio inteligente, tem um princípio vital, e, apesar de ser um animal celular, tranquilo. Caso não tivesse princípio vital, seria uma matéria inerte. Certo? Obrigado. E eu queria eu sou completamente ignorante em botânica, em biologia, mas assim, quando você falou assim que tira a célula do corpo e ela permanece em cultura, continua viva, seria mais ou menos também quando se faz uma biópsia de um pedaço? Na biópsia já é o tecido morto, já tira um fragmento daquela lesão que se quer mais dados sobre elas, características, né? Então se retira, mas ali está fixado. Geralmente se utilizam alguma substância para fixar aquelas células, ou aquele tecido que composto por várias células. E pelas características, que aí é uma especialidade médica, o anatomopatologista, ele estuda as células, aqueles tecidos, nos aspectos normais, depois ele estuda nos aspectos patológicos, é anatomia patológica. Então ele vai comparar com os aspectos normais, mas aqueles
tecido ali ele vai estar fixo, ou seja, aquelas bactérias não vão estar vivas. Enquanto que no meio de cultura, as bactérias vão estar vivas. Diferente. E só para lembrar também, complementar, que as bactérias também, mas as células, elas conversam entre elas. Para isso tem um sistema imunológico. E elas trocam informações. Inclusive as células de memória têm informações contidas nelas de nossa memória atual e acredito que sim de outras encarnações, outras reencarnações. Porque as células de memória realmente elas têm uma capacidade muito grande. Então o exemplo, né, que o senhor colocou a vacina da febre amarela. Então hoje já se chegou à conclusão que basta uma dose durante a vida. Antes também, quantas vezes eu indiquei, a cada 10 anos. Depois, com os estudos, foram vendo que bastava uma aplicação da vacina que as células de memória guardam toda essa informação e, quando for necessário, que entre em contato com esses vírus novamente da febre amarela, um desencadeamento todinho do sistema imunológico, cada célula, uma comunica com a outra, uma passa informação para a outra que está guardada naquelas células de memória e dissemina por todo o organismo e o organismo se defende. Então, é a evolução também do ser humano encarnado. E eu acredito, até pela medicação que hoje existe, pelas vacinas, eu acredito que nós estamos evoluindo até do ponto de vista biológico também. Do ponto de vista biológico. O nosso organismo, ele aprende, guarda essa informação e conhece todo o nosso restante, né, e se interage. Não sei se vocês assistiram, faz parte aqui, se vocês assistiram o Fantástico ontem, né? Mas tem uma teoria de que as árvores se comunicam, a raiz das árvores se entrelaçam e se comunicam. Se tem duas árvores assim, uma ao lado da outra, você cortar uma, a outra morre. Porque elas se comunicam, elas se interagem, elas passam a ser um organismo. E quando se passa a ser um organismo, faz parte de um todo. E nós fazemos parte de um todo. Quando Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou em vós, vós está em mim. Então, nós fazemos parte do todo. Não é isso? Muito bem. Então, nós agradecemos ao nosso irmão Nelly pela explanação do capítulo de hoje e